E aí, pessoal, eu vou tentar dar um direcionamento a vocês aqui em relação a essa questão aqui, já que a questão traz um problema que envolve grafos e grafos não é um assunto desse período, certo? O que é um grafo? Um grafo ele é uma estrutura de dado. Ele é assim como a pilha, a fila, a lista, o dicionário ou a tupla, uma estrutura de dados. Ele serve para armazenar várias informações em um grupo só, em um componente só, em uma variável só, certo? Como é que o grafo funciona e para que ele serve? Ele é muito bom em representar conexões entre entidades, certo? Ele é composto por nós ou vértices. Você vai chamar isso aqui com letras ou com números ou com qualquer identificação que você queira para dar uma identificação única para essas entidades. Então eu vou ter meus nós ou meus vértices e eu vou ter as minhas arestas que vão ser as minhas conexões, certo? Então entre essa entidade e essa existe conexão, entre essa entidade e essa existe a conexão, entre essa entidade e essa existe uma conexão, certo? E aí imagina que isso aqui são pessoas, certo? E as arestas são relações de amizade. Então a pessoa F ela é amiga da pessoa E e assim sucessivamente, porque elas estão conectadas. Mas essas duas pessoas aqui elas não conhecem a pessoa D. Elas não são amigas da pessoa D, por isso que não há uma relação de conexão aqui, não existe uma aresta aqui. A pessoa C, ela tem dois amigos, ela é amiga de A e ela é amiga de D, certo? Mas D, ela não é amiga de A, não necessariamente essas duas pessoas se conhecem. Mas eu consigo fazer uma relação de conexão de D com A, porque eles têm um amigo em comum. Então há uma facilidade de se criar essa conexão aqui, mas passando por C, que é um amigo em comum, beleza? A pessoa B ela não tem conexão nenhuma, então ela não tem amigo nenhum nesse grupo aqui, nesse universo de entidades, certo? Imagina que isso aqui são cidades, que são cidades vizinhas. A cidade F ela é vizinha da cidade E, a cidade D ela é vizinha da cidade C, a cidade C é vizinha da cidade A, mas aí ó, a cidade D ela não é vizinha da cidade A. Então, para se chegar em A, eu preciso passar por C e aí continuar a estrada aqui até chegar em A. Então, eu consigo chegar de D até A fácil? Consigo. É só ir para a cidade C e continuar a estrada até a cidade A, certo? E a cidade B aqui ela é isolada. E aí não importa o quão distante ou quão perto essas coisas estão no mapa aqui. Imagina que essas cidades aqui elas são próximas, mas não existe uma estrada daqui para cá. Para você chegar aqui, você tem que sair por outra cidade que você não conhece ainda para voltar para poder chegar aqui. Ou então, existia uma ponte aqui, a ponte quebrou, então não dá mais para passar, não tem como chegar mais aqui, certo? Então o grafo ele vai basicamente representar alguma entidade nos seus nós ou nos seus vértices e nas suas arestas ele vai representar conexões entre essas entidades, sejam amizade entre pessoas, proximidade de cidades ou qualquer coisa assim, beleza? E aí o grafo ele não tem uma estrutura específica para ele no Python, assim como a pilha e a fila, que não tem uma coisa específica para você criar que represente pilha e fila, você usa nesse caso uma lista, certo? E é o que basicamente se faz também com o grafo. Você cria o que a gente chama de uma matriz de adjacência, em que você vai ter o número de linhas e colunas igual ao número de elementos, ao número de vértices, ao número de nós, certo? E você vai ter um marcador na linha que representa a interseção entre esses vértices, que vai dizer se existe uma conexão ou não. Se existe uma conexão, por exemplo, eu posso marcar 1, e se não existe, eu posso marcar 0. Eu posso fazer com true e false, eu posso fazer com qualquer coisa, certo? Mas, por simplicidade, vamos considerar que 1 é quando existe uma conexão e 0 é quando não existe. Existe uma conexão entre A e A? Não existe. Não tem como você... Teoricamente, não tem como você ser amigo de você mesmo, certo? Ser amigo, você é amigo de outra pessoa.
Então, A é amigo de B? Sim. Então, existe essa conexão aqui. Eu vou marcar 1 nessa coluna aqui, que é a intersecção entre a linha A e a coluna B. Para a coluna C e a coluna A, não existe conexão. Então, não existe essa linha aqui. Para a coluna B e A, existe conexão, a gente já viu aqui. Então, esse resultado ele vai estar duplicado tanto aqui quanto aqui. Porque essa conexão ela é unidirecional. Ela é bidirecional, no caso. Não faz diferença se sai de A para B ou se sai de B para A. Existe essa conexão e ponto, então ele vai estar representado com um aqui e com um aqui. Beleza? Para B e C é a mesma coisa, porque essa conexão existe. Para C e A não existe conexão, então isso aqui fica 0. C e B existe essa conexão e assim sucessivamente. Essa é a estrutura básica que se usa quando se quer trabalhar com grafos em programação, porque a maioria das linguagens não tem especificamente a estrutura de grafo e às vezes dá muito trabalho você ter que criar a estrutura de dados para poder usar, certo? Então, basicamente, o pessoal usa isso aqui que se chama de matriz de adjacência. Mas, para esse problema específico aqui, não necessariamente você vai precisar disso, porque o problema ele tem uma particularidade. Pouco importa, e aí deixa eu voltar para cá, pouco importa se D e A eles estão conectados, certo? Essa conexão aqui ela é indiferente, porque estando D e A conectados ou não, esses três aqui, A, C e D, eles já são um grupo só. Eles estão conectados separadamente dos outros. Então, se todos esses estivessem ligados, isso tudo seria um grupo só. Mas como esses daqui, eles estão ligados, eles são um grupo. Esses três aqui estão ligados, eles são outro grupo. E o B sozinho, ele também é um grupo, certo? E aí, pouco importa se essa conexão entre A e D existe. Isso aqui continua sendo um grupo, porque esse está conectado a esse e esse também está conectado a esse. Então, eles continuam sendo um grupo todo conectado, certo? E aí, por que isso é importante? Porque lá na questão funciona exatamente dessa maneira, certo? Aqui pouco importa se alguma dessas três conexões existe. Se eu apagar essa daqui, A, C e B continuam conectados, por aqui por baixo. Se eu apagar só essa, A, B e C continuam conectados por aqui por cima, e assim sucessivamente, certo? E aí, por que não faz diferença? Porque o fato de não fazer diferença isso aqui está conectado vai ajudar a eu não precisar usar uma matriz de adjacência, certo? Essa matriz aqui ela é complicada de trabalhar, é complicado de se retirar informações daqui, porque você consegue representar bem as conexões, você consegue saber bem quais conexões existem, mas não é muito fácil de você dizer quais são os grupos aqui, porque eu tenho que varrer toda a matriz várias vezes para conseguir chegar ao resultado e montar quantos grupos existem. Então, o que é que eu vou fazer para conseguir resolver aquele problema ali? Eu vou começar com alguma coisa assim, certo? Porque eu vou começar com alguma coisa assim. Imagina o problema inicial, que é esse aqui. Esse problema inicial ele está descrito na entrada aqui no final. São 6 vértices e 4 arestas. 6 nós e 4 conexões, certo? Se são 6 vértices, e os vértices eles estão sempre em ordem alfabética, sempre começando do A, eu vou ter A, B, C, D, E e F. Beleza? No início, porque a primeira informação que eu tenho é que são 6 vértices. E eu tenho informação que são 4 conexões. Então eu vou fazer cada uma dessas conexões aqui para no final eu ter alguma coisa assim. E aí se eu tenho uma coisa assim, eu consigo a partir dessa lista imprimir o resultado correto aqui. Porque A, B e C da primeira linha são a primeira string, D é a segunda, E e F são a terceira string que eu tenho aqui na minha estrutura final. Eu vou mostrar agora como é que se sai disso para isso, certo? E aqui eu tenho 3 strings separadas na minha lista, que são as minhas 3 conexões. Então, se eu inicio com isso e eu consigo sair daqui para cá, eu consigo imprimir aquele resultado lá e conseguir acertar a questão, certo? Como é que eu saio daqui para cá? Pelas minhas conexões, por cada uma dessas linhas aqui, A e B, B, C, CA e A e F, eu vou conseguir fazer essas conexões e juntar esses grupos. Porque embora essas letras aqui estejam separadas, elas ainda são grupos, certo? Então vamos lá, linha por linha, a gente vai fazer todas as conexões e a gente vai ver que vai sair disso aqui para isso aqui.
A primeira conexão aqui desse problema é A e B. Então, é como se no meu desenhozinho aqui, eu vou apagar isso aqui, e eu fizesse essa conexão de A e B. Vou fazer isso aqui para cá. Vou fazer uma conexão aqui de A e B, para esse desenho aqui no final ficar também igual àquele, certo? Fiz a conexão de A e B aqui. Como é que eu faço na minha lista? Eu vou pegar esse grupo aqui, que é o grupo que o A pertence. Então eu vou procurar em todos os grupos. Onde o A está nesse grupo. Onde o B está nesse grupo. Então eu vou fazer a junção desses dois grupos. Agora A e B, eles estão no mesmo grupo, eles estão juntos na mesma string, certo? C, D, E e F ainda estão separados. Vamos para a próxima conexão. A próxima conexão é B e C. Então, eu vou fazer uma conexão aqui entre B e C. E como é que eu represento essa conexão aqui? Eu vou procurar em que grupo o B está, em que grupo o C está. O B está nesse grupo, o C está nesse grupo. Então, eu vou juntar esses dois grupos aqui. Esse aqui, pronto. Agora, A, B e C já estão no mesmo grupo. E aí, de novo, pouco importa se A vai se conectar com C ou não. Isso aqui já é um grupo separado, certo? Mas ele vai se conectar com A e C na próxima linha. C está conectado com A. Então, no meu problema lá, além de fazer essa conexão aqui graficamente, eu vou lá na minha lista e eu vou procurar em que grupo está o A. O A está nesse grupo. O C está em qual grupo? Nesse grupo. Se esses grupos estivessem separados, eu juntaria eles. Como eles não estão, eles já estão aqui no mesmo grupo, então eles vão permanecer assim, certo? Vou voltar lá para o problema para ver a última conexão. A última conexão é E e F. Então, no meu desenhozinho aqui, eu vou fazer uma conexão entre E e F. Certo? E vou procurar em qual grupo o E está, que é nesse grupo aqui, e em qual grupo o F está, que é nesse grupo aqui. Eu vou juntar esses dois grupos em um grupo só, certo? Então eu saí daquela estrutura inicial que a gente tinha para essa estrutura aqui. Então eu tenho A, B e C em um grupo, D em outro, E e F em outro, e eu tenho 3 grupos. Com isso aqui de resultado, depois de passar por todas as conexões aqui, eu consigo facilmente imprimir esse resultado aqui. Beleza? E o nosso desenho aqui, ele ficou basicamente igual ao desenho que tinha aqui em cima. A, B e C estão conectados, e aí a ordem gráfica aqui não importa muito. O que importa é que eles estão conectados aqui. O nó D, ele está sozinho, assim como o D aqui, e o E e o F, eles estão conectados, assim como o desenho aqui, certo? Então a questão é basicamente isso. Você não precisa de uma matriz de adjacência, você não precisa de construir um grafo para fazer isso, até porque isso é extremamente complicado e não existe essa estrutura pronta no Python. Você só precisa entender que as coisas vêm em grupos separados e você tem que fazer as conexões desses grupos juntando eles de alguma forma a partir do momento que você vai recebendo a informação que essa conexão existe. Beleza?